Olá, meus amigos vitrinautas, estamos aqui de novo e agora que o carnaval acabou, a folia foi embora, eu vou tentar explicar para vocês como é que aconteceu o desfile da Escola de Samba Acadêmicos Unidos de Frankfurt, mais conhecida como a Escola de Frankfurt, da comunidade de Frankfurt. As passarelas do samba, ela é famosíssima Brasil afora, também no mundo. Os críticos que fingem que assistem teimam em classificar essa escola como uma escola melancólica, sem muita originalidade. É assim não. Ela é sim ligada um pouco à comunidade, mas não muito. Mas eu ouso afirmar de ousadia que ela é uma explosão de alegria. Ela é uma escola que elenca projetos sociais e culturais e que ajuda a comunidade a ir além da folia, cumprindo o seu papel de responsabilidade social. Bom, feito esse intrudo, vou explicar aqui algumas coisas. Vamos falar, por exemplo, do enredo da escola da comunidade de Frankfurt, a escola de samba de Frankfurt. A escola está cada ano arrasando muito, saindo na avenida, sempre com um misto composto de um desenvolvimento teórico baseado nas tendências filosóficas e sociais e tradicionais e intelectuais, geralmente oriundos da esquerda. Com base nesta tradição, a cada ano um novo tema é introduzido na expectativa de dar conta das reivindicações da modernidade. Na montagem do enredo, a Escola de Samba Unidos de Frankfurt pensa na totalidade da crítica, na sua historicidade, no desenvolvimento da crítica econômica ao capitalismo excludente. O enredo é sempre uma história com começo, meio e fim, em que a originalidade e a maneira com que a história é contada vale muito mesmo. Vocês sabem que tem um regulamento para as escolas de samba, e de acordo com o regulamento praticado por essas organizações de carnavais, a comissão de frente, a comissão de frente, ela deve ter no mínimo 10 e no máximo 15 componentes. Diante disso tudo, a nossa escola também tem, onde desfilam Adorno, Walter Benjamin, Herbert Marcuse, Erich Fromm, Habermas, Newman, Horkheimer, Polish, Léo Loventhal e os outros demais não tão assim esplendorosos, reluzentes, iluminados. Os jurados consideram aspectos como criatividade, coordenação e sintonia durante a exibição, bem como o figurino e a indumentária que é apresentada pelos integrantes da ala comissão de frente. Na querida escola de Frankfurt, sobressai alguns personagens da velha guarda, tais como Adorno,
Horkheimer e Benjamin. Não, não vou falar Santíssima Trindade, que se algumas pessoas podem ficar indignadas com o Giba. Mas temos outros mestres na arte da coreografia, com seus movimentos sincronizados na comissão de frente. Parabéns, comissão de frente da Escola de Samba Unidos de Frankfurt. Vamos para o outro quesito, o quesito porta-bandeira e mestre-salas. Esse é um quesito extremamente importante, que é o quesito da elegância, do respeito ao estandarte da escola, que deve ser levado em consideração no estandarte da comunidade. Mira Komarovsky, uma russa e residente lá nos Estados Unidos, foi uma das pioneiras nas questões de gênero e, portanto, ela foi a porta-bandeira da escola. E é um caso raro de mulher na escola. Essa escola, ela, não vou falar que é machista, mas patriarcal, também não. Quem diria? Não. Mas tem uma predominância de homens nessa escola. Mas sobressai a nossa porta-bandeira Mira Komarovsky, tá? E, como mestre-sala, ele, Horkheimer, Max Horkheimer, é o nosso mestre, que ele é capaz de ir de um enredo a outro, com estilo, sempre com movimentos próprios do bailado, com os meneios, mesuras, meias voltas, né? Característica do mestre-sala, levando sempre a porta-bandeira, né? Sempre com elegância. Então, é muito legal. A gente espera que esse ano só teve uma primeira, a gente espera que tenhamos no futuro, na escola de samba, a segunda porta-bandeira e o segundo mestre-sala. No quesito bateria, claro, é ele, o grande mestre da harmonia do samba. Nem da harmonia, é outro quesito, mestre do samba, comandada pelo grande mestre Adorno. Rígido no compasso, o nosso mestre está sempre ditando o ritmo e a consistência do samba. Mestre Adorno cuida dos seus ritmistas com muita dureza e trabalho para que estes não saiam da sintonia, sempre pensando em melhorar seus instrumentos. O mestre Adorno procura libertar o pensamento da escola dos ortodoxos da comunidade, né? Cegantes do capitalismo, pois o mal está nas relações que condenam o homem à impotência e à apatia. Quem desafinar está fora, certo? Ainda não foi escolhida a rainha da bateria, precisa escolher a rainha da bateria. Como faltam muitas mulheres na escola de Frankfurt, mas será escolhida em breve uma mulher para ser a rainha da bateria, compondo ali com o mestre Adorno essa bateria nota 10. No quesito harmonia, que é um dos quesitos mais complicados do carnaval, a escola de Frankfurt trabalha no sentido de que o entrosamento entre seus membros, sempre tão geniosos, né, não atrapalhem os demais quesitos da escola. Quem atravessar o samba, tá ferrado. Aqui o mestre Benjamin não deixa a aura cair. 10 em harmonia. Vamos falar de samba enredo? O próximo quesito. Sempre uma pausa para a água aqui. O samba enredo
da escola de Frankfurt é sempre escolhido de forma a proporcionar uma ideia clara da história a ser contada. O tema desse ano, para quem não assistiu, foi Não fui eu e nem ele não, dialética do esclarecimento diante da atrofia da racionalidade. Alguns consideraram um tema um pouco já ultrapassado, mas faz parte do processo da teoria crítica. Durante os anos de existência da escola, nós tivemos maravilhosos sambas enredos, tá? Tais como a Eclipse da Razão, nem orixás, nem mangás na terra do progresso desenfreado. Esse foi um samba enredo maravilhoso, Eclipse da Razão, nem orixás, nem mangás na terra do progresso desenfreado. Foi nota 10. Teve também Sobre o Problema da Verdade, samba no pé nas origens da fake news. É um tema atualíssimo e que poderia ser retrabalhado nos próximos carnavais da Escola de Samba Unidos de Frankfurt. Vocês não acham? Também já no passado, teve um samba enredo muito legal chamado Teoria Crítica de Volta ao Passado, a cultura brasileira diante do homem unidimensional. Aí foi um tributo, inclusive, ao Marcuse. Foi um samba enredo assim meio violento, sabe? Tinha uma pegada mais hard, mas é a pena. Foi nota 10 também. E também teve, fechando aqui, um samba enredo, num carnaval passado, chamado Mínima Moralia, os aforismos remanescentes da cultura de massas tupiniquim. Foi uma apologia aos ideais adornianos. Tá? E tem a teoria crítica na época do Renascimento. É uma volta ao passado, uma releitura. Não gostei muito desse samba enredo, não. Mas é isso. Muito bem. O samba desse ano, como eu disse, não foi muito legal. Eu vou dar uma nota 9,8 para o samba enredo. Tá? No quesito fantasia, ou fantasias, o nosso mestre Erich Fromm, o mais rico herdeiro de Freud, merece ser lido, viu? E conhecido. A sua história lá na comunidade merece ter mais leituras, mais conhecimentos. É um cara lá da comunidade, da escola, que precisa ser reconhecido, dar mais entrevistas, ser mais exposto. Erich Fromm. Ele viveu um tempo nos Estados Unidos, depois que foi embora, fugindo do nazismo. Tá? O Erich Fromm, esse verdadeiro herdeiro de Freud, cuida com amor e carinho da confecção e do acabamento das roupas que retratam a realidade do nosso enredo, né? Do amor, do ódio, da individualidade, do narcisismo. O mestre Fromm, ele sempre trata de cuidar de todos os detalhes para que no item fantasias a escola saia perfeita. Mas membros da escola têm uma certa divergência e notaram que o Fromm está aos poucos abandonando os princípios da comunidade. Talvez seja por isso. Sua saída da agremiação, dizem eles, é uma questão de tempo. A velha guarda está de olho e provavelmente uma hora vai fazer uma conversa com o Fromm para saber aí,
Está com a gente, está na parada ou não está, né? Então, mas eu digo que o Eric Fromm é uma pessoa a ser ouvida, tá? Então a velha guarda tem que ouvir um pouquinho o Eric Fromm, tá? Um pouquinho da alma, da cabeça. Bom, e ainda temos mais uma alegoria, né? Quesito que é alegorias e adereços. Aí o coordenador dessa ala é o grande mestre Marcus, que entra na guerra com tudo, né? Mostrando sua capacidade performática, ajudando a contar uma história que não se resume apenas a obedecer a uma ordem estabelecida. O protesto social, segundo Marcuse, deve ser tratado de forma a não perder a sua racionalidade. A provocação e a contestação deve existir de forma que a escola não seja engolida pela tecnologia. Esse é o posicionamento de Marcuse no quesito alegorias. E tratou bem, cuidou bem. Esquisito. Os componentes da escola de Frankfurt dançam de acordo com o ritmo da bateria e do samba. Eu fiz uma afirmação, mas pode ser uma interrogação. Humberto Eco e Lukács tratam de desmentir e de afirmar o contrário. Pesquisem lá. Vejam nos meios de comunicação. Seria a Escola de Samba Unidos de Frankfurt uma entidade apocalíptica? Infelizmente, o Humberto Eco já se foi também para confirmar essa concepção, quando ele detectou que a Escola de Frankfurt seria uma entidade apocalíptica. Mas deixou registros. Bem, a Escola de Frankfurt passa, assim como as outras escolas de origem marxistas culturais, né? Passa por um problema de público, vamos dizer assim, que às vezes está devagar, porque a crítica dos seus algozes é muito grande. A escola tem momentos em que para por muito tempo. Seria um vazio cultural, né? E depois corre para compensar a ascensão dos movimentos culturais. Todo o tempo perdido. Nesta hora, claro, devemos dar destaques extras, né? E alguns outros convidados de outras escolas a vir a desfilar com seu espetáculo, com a sua crítica, como o Debord, por exemplo, um francês. Esses destaques ajudam a compensar alguns vazios deixados na avenida. Então, é sempre legal ver ali Debord como um destaque durante o desenvolvimento da escola de Frankfurt na avenida. Existem, às vezes, alguns buracos, tá? Esses buracos entre as alas, que às vezes elas se misturam, alguma confusãozinha ali no processo de evolução, né? Então, às vezes a escola tira nota baixa no quesito evolução por conta disso, desses buracos ou desses ajuntamentos, né? Bom, inúmeros são os intelectuais conhecedores do samba da escola de Frankfurt a cuidarem desse quesito, tá? Para não deixar esses vazios, esses fatídicos buracos que podem afetar a reputação da escola. E aí a diretoria tem que investir em formação, em estudos, pesquisas, tá? Em que retrabalhe a dinâmica desse carnaval, retrabalhe a dinâmica
dos novos desfiles, né? Muito bem. Então, é assim, o que eu deixo de observação aqui é que, apesar de tudo, a escola está se preparando para o seu novo samba enredo para o ano que vem, né? Porque o fechamento do samba não acaba. O fechamento do samba nunca acaba. Então, parabéns, Escola de Samba Unidos de Frankfurt. Até o próximo ano e até o próximo desfile da escola.